Com Raul Mikhail Ivanov. Málaga. 6 de julho de 2019. Caros amigos, sinto-me extremamente feliz em conhecê-lo novamente e poder cumprimentá-lo primeiro, transmitir-lhe todas as minhas bênçãos e trocar com você tudo o que quiser. Risos. Então, querido amigo, estou te ouvindo. Você tem alguma pergunta? Voz. Sim. Primeira pergunta de uma irmã. Apesar de ter um déficit físico por um ano, continuo fazendo estágios e até respondi a convites na América do Sul e Central. Eu me pergunto se continuo a alimentar minha pessoa. Se eu continuar a alimentar minha pessoa assim, através de uma deficiência eu não sei, ele é oferecido a você coisas que você não pesquisa, mas que vêm até vos por meio de aplicativos, através de oportunidades e você não faz nada em seu próprio líder. É obviamente a inteligência da luz que age, e não a sua pessoa, o seu caráter. Se as coisas acontecem espontaneamente, quer te agreguem ou não gostem, é porque elas estão diretamente em ressonância com a inteligência da luz. Então esse tipo de questionamento não precisa ser. Lembre-se de que, se for genuíno e verídico, as coisas são feitas de maneira espontânea ou fácil. Não é o mesmo que decidir, não importa o que, ir a tal estado ou país e receber um convite. Em um caso, há uma projeção, o primeiro caso. E no segundo caso, há simplesmente o que lhe permitirá viver a aceitação, seja qual for, como você diz, seu déficit físico. Então você não precisa se preocupar com isso. A espontaneidade de quem é liberado da pessoa só passa por coisas, e neste caso para o que você perguntar, por coisas que são organizadas sem qualquer vontade pessoal. Então não há dificuldade. E, ao contrário, talvez seja uma oportunidade para você se aliviar desse aspecto organizacional, e para verificar se o que você diz, o que você é, o que você propõe é solicitado e não imposto. Então, não tem nada a ver com o personagem, e não alimenta a pessoa. Isso permitirá, eu diria que como você mora aqui, todos estes são apenas pretextos para viver ágape. Se, como Abba lhe disse, com os cetáceos, seja conosco, que seja abraçando vocês, celebrando, todos esses pretextos são bons para a inteligência da luz. Então é inútil fazer esse tipo de pergunta. Você sabe muito bem se as coisas e eventos que foram programados vieram de você, ou vieram até você. Não é exatamente o mesmo motivo. Em um caso, seu personagem decide. E no outro caso, é a inteligência da luz que a propõe para você. E se você seguir as linhas de menor resistência, as linhas de facilidade, você verá que tudo está em ordem e em seu lugar. Nunca há chance porque tudo está escrito. Somente aquele que gostaria de manter, por exemplo, organizar um estágio em um determinado país, e que vai enfrentar provações, dificuldades, não está na inteligência da luz, mas na inteligência da pessoa. Todos os demais são apenas, eu diria, formas de interrogações, questionamentos, que se traduzem em, que são a correspondência, e não uma certa forma de não maturidade da inteligência da luz, em que você é de outro lugar. Então, obviamente, o personagem precisa ser tranquilizado. Mas eu te lembro que em um caso, se você decidir, o personagem está envolvido. Mas se você não decidiu nada, e é proposto para você, é a inteligência da luz. E além disso, se você decidir, há muita dificuldade. E se não é você quem decide, pelo contrário, há muita facilidade. É tão simples assim. Então, outra pergunta, voz. Sim. Este é o resultado da mesma irmã, sim continua. Voz. É isso. Porque, então, tenho total convicção de eternidade e o que sou. Eu acordo todas as manhãs cansado de começar um dia novamente e não estou feliz. Porque você atribui muita importância ao seu corpo ou à sua vida. Enquanto a vida, como você diz, existe em abundância. É uma questão de equilíbrio. O que pesa mais, o que a torna mais leve? Requer uma confiança ainda maior, não em você, não em suas técnicas, em suas habilidades ou em sua experiência, mas realmente na inteligência da luz. E, de fato, quando você está cansada de levantar-se sem alegria, com a impressão de começar de novo, você viverá a alegria e a leveza para recomeçar todas as manhãs, sem lhe fazer perguntas.
Porque, apesar da experiência de certos estados, de certas experiências que você pode ter experimentado, você percebe que o observador vê a verdade e, infelizmente, também observa certos elementos relacionados à pessoa. Mas isso é precisamente o que pode ser jogado neste ir e vir que te sentará, se posso dizer, mais e mais na evidência e na verdade. Quanto mais você der crédito, sem se questionar, por exemplo sobre o que você fez na primeira pergunta, mais você será libertada da dificuldade de começar um novo dia. E quanto mais você ignora sua própria doença, como você diz, ou deficiência, eu não sei como você disse isso. Mas é assim que funciona. Então, quanto mais você aceita que é fácil, e que as coisas que são da ordem da inteligência da luz são claras e óbvias, é sempre a pessoa que questionará os méritos, por exemplo sua primeira pergunta. Mas se você aceita totalmente, no momento ainda há o observador que vê perfeitamente seu caráter, com seus hábitos, com suas regras de funcionamento e, ao mesmo tempo, como você expressou, a certeza da eternidade e da luz. Mas isso não é tudo. Porque esta certeza está relacionada a experiências, estados e verdadeira compreensão do que é a verdade. Mas isso tem que acontecer em todas as partes da sua consciência, como em todas as células do seu corpo e, para isso, há apenas simplicidade. É também, como disse Abba, o sacrifício da sua vida para a vida, que é muito mais rico, mais nutritivo para usar a expressão, para a verdade que você é. E a pessoa só pode ser mais leve. E então, você está ganhando dos dois lados. Por enquanto, você ainda está no balanço, entre o personagem, seus hábitos e a verdade. Mas quando a verdade está totalmente lá, o personagem não pesa nada. Pelo contrário, ele também está em alegria e luz. Por enquanto, através do que você expressa nessa segunda parte da questão, ainda há um certo número de hábitos que se transformam em um loop, e que você não identificou, e aos quais você ainda está identificada. Então, é claro, quando há deficiências físicas ou doenças que aparecem, também é uma bênção, mesmo que diga a pessoa, porque permite, em certos casos, liberar alguns anexos, e também permite ver claramente. Como você diz, você teve esse acidente há mais de um ano e agora você deve ver, objetivamente, a diferença, não o personagem que não perdeu alguns elementos de seu potencial, mas sim o surgimento da liberdade. Mas o interrogatório, o questionamento faz parte do jogo, entre o observador, a pessoa e a verdade. Aceitar a verdade iluminará cada vez mais essa falta de alegria e será substituído por uma alegria. E, além disso, se é verdade, você já deve notar em algumas intervenções, algum trabalho que você faz, seja qual for a sua natureza, que se você está nele completamente, você não retira um benefício para a pessoa, mas um benefício para a verdade. Ou seja, por exemplo, seus pensamentos ficarão mais claros, suas emoções e seus hábitos não mais tomarão sua cabeça, ou simplesmente não se manifestarão. Mas você não pode antecipar isso ou aquilo. Você tem que deixar as coisas acontecerem, não apenas a sua pessoa, mas também as circunstâncias da sua vida. Porque quanto mais você concorda com o que acontece, mais fáceis serão as coisas. Mas mesmo para a pessoa. E especialmente para a pessoa. E você vai notar, como e medir o que você faz, se você é espontâneo, independentemente das suas referências, seja qual for o seu conhecimento, sejam quais forem seus hábitos, o que você vai entregar e emitir tais informações, ou seja, é a verdade, sejam quais forem as palavras que você use. Mas esta não é a verdade de suas palavras, é a verdade de sua presença, e eu diria, o seu abandono à luz total que cria essa felicidade, essa facilidade, o que irá acabar com as recriminações da pessoa no que você diz, por exemplo, em se levantar de manhã, onde a alegria não está lá, porque ainda existe, e você diz isso perfeitamente, uma certa forma de peso, de cansaço. Mas se for oferecido a você, é claro, aceite o que quer que seja. Porque se é ordem da luz, que é o caso quando você é perguntado, proposto, você vai achar que tudo será, e será executado com facilidade, independentemente da deficiência. E todos vocês têm a oportunidade de verificar isso em qualquer circunstância. Quer seja por exemplo para transporte, para uma consulta, para qualquer evento.
Se você tem essa confiança, total e absoluta, não em seu caráter, seja em seus hábitos, ou seu conhecimento, você só pode ver, aqui, mesmo no cenário de sonhos e simulacro, como diria Água, que você será capaz de ver as coisas claramente, isto é, o que é da ordem da pessoa, da consciência, e do que é da ordem da verdade. Tudo que é verdade é fácil. Tudo que é verdade, mesmo neste mundo, se desenrola perfeitamente, não importa o que você pense sobre isso. Outra questão, pergunta: como eu aceito o meu derrame quando, se eu tomo isso como um castigo? É a pessoa que toma por punição. Eu diria que é uma recompensa. Mas uma retribuição que não é da ordem do karma. Eu lembro a você que tudo está escrito. E isso em algum lugar você decidiu que você tinha que viver essa limitação para ser livre, paradoxalmente. Porque às vezes, para algumas cabeças de carola em particular, fazem com que você assimile como uma punição, mas essa é apenas a melhor chance para você ser livre. Então eu não vejo nenhuma oposição ou contradição entre ter esse déficit relacionado ao acidente, o que, vascular eu acho que você disse, e o que a vida te pede. É sobre viajar, é sobre falar. Mas talvez hoje, quando você fala, você pode ser muito mais espontâneo, e não se refere mais a potenciais, presentes ou conhecimentos. Mesmo se você usar esses potenciais, esses dons, esses conhecimentos, você passa, e você é completamente verdadeiro. Naquele momento, os efeitos são diretos sobre aqueles que o escutam, não através do que você diz, mas através do que você é. E o paradoxo é que você pode entregar a informação de ágape, tempo zero, enquanto sente, como diz, uma sensação de castigo, de abandono, talvez, ou de ser punido como você diz. Mas não é um castigo. É uma recompensa justa, que você mesmo escolheu. Silêncio. Mas a menos que você se preocupe sobre seu personagem, e o cansaço na parte da manhã, mais você se preocupará. Não pense sobre o que é oferecido a você, mas receba-o com graça, mais você vai ver que tudo vai ficar bem. Quando você se cansar disso como todo mundo, faça o iorio, não entre a mente e a pequena bicicleta e a verdade, mas eu diria, entre o que você compõe, aqui, através desse corpo, isto é, esse corpo ilusório, essa consciência é doentia e a verdade que você se estabelecerá naturalmente na verdade e na espontaneidade. Eu lhe direi que não é algo que nutra sua pessoa, mas é você que, como observador, testemunha mesmo sem viver o absoluto, que o levará a alimentá-lo. E é você quem se alimenta, independentemente da comida, através de experiências, encontros, o que você tem que viver. E você vê o que a torna leve, serena e completa, e o que a deixa cansada. O que te cansa não é da ordem da luz. É da ordem da sua história. Porque a luz, por assim dizer, energiza você. Isso te esclarece, te deixa mais leve. Isso coloca você na frente da verdade e da evidência a cada momento. E o personagem do outro lado, quem descreve sintomas, cansaço como você disse, ou qualquer outra manifestação na vida, nos relacionamentos, no desdobramento da vida. Existe uma continuação ainda, ou é boa, dessa mesma pergunta? Vós. Não é uma continuação, é outra questão. Ok. Vós. Pode corresponder. Hispano-americanos me agradecem pelas minhas palavras. Eu não consigo entender o porquê. Então, quanto mais você tem dificuldade em entender, mais a verdade. Essa é a espontaneidade. As palavras que são pronunciadas, o mais próximo possível do coração, ou tempo zero, se você quiser, quaisquer que sejam essas palavras, seja qual for o ensinamento, o conhecimento ou qualquer outra arte usada como uma forma de expressão, além desta forma característica de comunicação, ou expressão, lembre-se que você transmite, pela sua presença, simplesmente o tempo zero. E isso é o que é importante. E é por isso que eles te agradecem. E é por isso que nem eles sabem porquê. Portanto, não tente pegar uma explicação, mas aqui também, aceite o óbvio. Obrigado e rendo graças por estes depoimentos de agradecimento. Isso não alimenta a pessoa, isso alimenta a verdade.
Então, é claro, a princípio, isso pode te colocar cada vez pior, porque de um lado, você não entende o que está acontecendo, e ainda assim está feito, e do outro lado existe a pessoa que está sofrendo e que não está na alegria. Mas alegria você nunca encontrará em seu caráter, ou mesmo em qualquer melhoria, mas eu te lembro, dando-se totalmente, sem pensar em nada. A vida fornecerá tudo o que for necessário para você. Isso quer dizer que todos vocês são, sem exceção, nesta fase em que você deve reconhecer a vida que está em ação, e não sua vida e suas decisões. E tudo te traz de volta a isso. Seja nos eventos dramáticos que podem afetar seu corpo, sua vida, mas é graças a isso que você descobre a verdade hoje. É por isso que não falamos mais sobre amor ou medo. Mas eu disse há alguns anos para colocar amor na frente, amor em todo lugar. Sim, você nem precisa colocar, você é, o que quer que diga, o que quer que pense, o que quer que viva ou não, porque está lá para todos. Nós lhes contamos tudo, sem exceção, de inúmeras maneiras. Você pode, até mesmo fazer um curso de finanças e transmitir a verdade, não pelas palavras ou pelo conhecimento que você entrega, mas pela sua presença, sem o conhecimento do seu próprio livre-arbítrio, e sem o conhecimento da vontade do outro. Nesse momento você é o agente que permitirá que a verdade seja vivida. Mas não por um desejo, não por um entendimento. É realmente sincera e concretamente pela sua presença no que lhe é pedido. E lá, pode ser cursos, lições, mas seria exatamente a mesma coisa para cantar, ou mesmo para o comércio, ou até mesmo para finanças. As palavras hoje, conhecimento, são apenas pretextos para você transmitir. Inconscientemente você será capaz de dizer a verdade. Essa é a pandemia. Alguns percebem isso passo a passo em sua família. Outros que tiveram reconhecimento em seu país ou internacional ou em qualquer campo, viverão a mesma coisa. Eles verão com espanto que, mesmo fazendo um curso financeiro extremamente material, transmitirão a verdade. O conhecimento não é mais do que, eu diria, um álibi para você entregar a informação silenciosa e verdadeira do tempo zero. E é válido para todos, quem você conhece. Se você se encontra com uma pessoa uma vez por ano, ou quando você é convidado para liderar grupos, reuniões, ou ter uma família grande, ou para conhecer muitas pessoas, quaisquer que sejam as razões que se tornam apenas pretextos. É assim que se estabelece definitivamente a verdade. Não julgando a si mesmo, não tentando corrigir qualquer coisa da pessoa, porque no final, você também é um sonho. Silêncio. E que não há mais de você do que, apenas agora, um derrame. Silêncio. Então, é claro, é muito mais leve experimentar, a princípio, do que ser afetado por algo que irá perturbar sua consciência. Por exemplo, um conflito familiar, um distúrbio físico de qualquer tipo, um conflito de qualquer tipo. Mas é claro que devemos aceitar que, se você tem conflitos, se você parece ter coisas para resolver, é precisamente o questionamento da pessoa, a necessidade de ação e compreensão da pessoa. Quem te faz viver a verdade? Não através da resposta, mas através da clareza de que tudo isso é inútil. E é isso que acontece em todas as circunstâncias que você tem que viver, de todas as maneiras possíveis, com uma criança, com seu banqueiro, com o vendedor de frutas e verduras, com reuniões, com testemunhos, simplesmente porque que você está aí. E mesmo se você se sentir mal, se você viveu um minuto de tempo zero, não pode falhar. Ou seja, lá você não transmite mais sua radiância pessoal de sofrimento, limitação, questionamento, você passa por todas as radiações físicas e sutis para o corpo causal, e irradia a verdade. Isto é o que foi chamado, no nível do nono corpo, o corpo de irradiação do divino, que é apenas a radiação de si mesmo quando você tem, não elimina, mas transcende a história, o caráter. Mas você não pode, cada vez menos, você não pode transcender o personagem ou a sua história, refletindo sobre a sua história, ou resolver qualquer coisa do seu personagem, mas mais libertando disso sem esforço, aceitando plenamente a inteligência da luz que leva a fluidez, hipersincronicidade e, em seguida, evidência.
você só poderá notar que, quaisquer que sejam suas perguntas sobre a partida, quaisquer que sejam seus questionamentos, quando isso acontecer, você estará livre. E é a posteriori. E você percebe que tudo está perfeitamente certo, mesmo no que pode parecer, como dissemos anteriormente, uma punição ou algo assim. Qual foi a pergunta já? Você pode repetir, irmã? Sim, claro. Os hispano-americanos me agradecem pelas minhas palavras. Ah, sim, é isso, sim. Nós respondemos. Irmã, sim, é isso. Sim, você não precisa entender. Mas eles vivem a verdade. Porque a partir do momento em que você viveu o tempo zero, sem o conhecimento de sua consciência, sem conhecê-lo de livre e espontânea vontade, seja o que for que você use como palavra, como técnica, como conhecimento, como um hábito, mesmo que você esteja sofrendo, outros capturarão sua humanidade e sua verdade através do sofrimento. Você não corre o risco de transmitir qualquer sofrimento a eles, pelo contrário. E é precisamente graças a essa desvantagem que, paradoxalmente, você tem mais e mais liberdade. Mas a verdadeira liberdade. Não a liberdade externa. Porque, é claro, imagino que, quando há um derrame, há sequelas e paralisia, não importa aonde. E posso até lhe dizer que se, em algum momento, você falhar, quando você se cansar de cuidar desse corpo e procurar uma melhora, a cura chegará até você, se for necessário, se assim você tiver decidido, não em sua pessoa, mas antes de entrar em um corpo. Silêncio. A aceitação, como Abba e o Cabeça Dura dizem, é a chave, não a vibral, mas a chave para viver a verdade. E quanto menos você entende, mais livre você é. Quanto mais caos for ou em sua vida, mais livre você é. É por isso que sempre lhe dissemos que, no momento dos eventos, não importa o quanto você tenha que viver para todos, sempre há essa liberdade que existe. E se você deixar a choradeira da pessoa completamente fora de contato com seus problemas, se você for sincero, experimentará a alegria nua instantaneamente. Mais uma vez, não é um castigo. É uma iluminação. Tudo é iluminação, mesmo através do sofrimento, para levá-lo à verdade que você é. Silêncio. Da mesma forma que qualquer pedagogia que foi implementada e escrita há muito tempo, foram certamente as coisas mais apropriadas, o vibral, a vibração, as canalizações, os cristais, as baleias, tudo que você vai viver são apenas pretextos para permitir que você deixe sua pessoa livre, e não mais para cuidar dela até certo ponto, e liberar qualquer identificação para sua vida, seja ela qual for. Muitos de vocês já experimentaram, há algum tempo, eventos acontecendo em seu corpo, em suas vidas, a fim de ensiná-los a se posicionar naturalmente na verdade. Mas, para isso, é preciso estar lúcido, é claro, e não dizer quando você tem uma doença ou um problema que não existe. Mas isso é o que permite que você cruze a ilusão, na íntegra hoje. Não há melhor localização do que a sua, o que você pensa. Seja a sua idade, seja a sua condição física, sua condição financeira, emocional ou outra. E especialmente quando você não entende e desiste da compreensão, você está imediatamente livre. E verdadeiramente livre. Mas devemos nos atrever. É precisamente este efeito de equilíbrio, que não é mais um tournicota, vai e vem, do ego, ou uma bicicleta que dá voltas, mas simplesmente a justa posição e cruzando a eternidade efêmera, que o torna a verdade do eterno, como disse Abba. Você nunca se mudou. Você nunca nasceu, você nunca está morto. É a ilusão que passa, não você. E não há circunstância deste mundo que, para cada um de vocês, é um obstáculo. Mesmo que pareça um obstáculo, vem da pessoa. Mas tudo o que você vive é a bênção total para ser livre. A luz não tem nada a ver com a sua consciência. A luz não tem nada a ver com a sua luz, não tem a ver com seu conforto, pois você é a verdade. E se você não está confortável em qualquer nível, é exatamente o que foi escrito, é exatamente isso que você tem que passar. Não há injustiça, não há castigo. E não há ninguém para te julgar, exceto você. Mas quando você vive a verdade, você não pode julgar sua pessoa.
Você aceita isso como algo que está lá. E isso faz de você mais e mais luz, quaisquer que sejam as limitações, seja qual for a falta em qualquer nível. São precisamente essas limitações e lacunas que permitem que você viva a verdade. Silêncio. E o irmão K. Krishnamurti disse, quando estava encarnado, que não era realmente, e de novo era quase um século atrás. Já na época ele estava dizendo que não era realmente um sinal de boa saúde do que se sentir bem nesta sociedade. Então você pode imaginar que, se, além disso, você estiver limitado de alguma forma em qualquer setor, pode parecer confuso para você, pode parecer uma punição. Mas isso não é nada disso. Veja você mesmo. Se a aceitarmos, isso também é humildade. E é assim que você é mais eficaz. Não importa se você está falando de cristais, pedras, vivendo com cetáceos ou qualquer outro discurso em qualquer campo. Seja espontâneo. Mas ser espontâneo é também aceitar tudo o que é dado a você, e tudo o que se apresenta a você. E no caso de ir para a América do Sul agora, isso permitirá que você veja a diferença fenomenal que pode existir entre a Europa e os outros continentes. Porque a Europa é realmente o continente mais bloqueado, por diferentes razões. Mas está dentro do confinamento, como o cabeça dura diria, o que acontece, como ele chamou. A resiliência. É no mais profundo que não se pode recuar para alguns. Não lutando contra este profundo, mas acolhendo-o, o que não impede de tratar. Mas reflete uma posição no jogo de consciência, que é muito mais eficaz na aceitação, do que a necessidade de entender, ou para dizer que é um castigo, ou algo bloqueando você. Isso não é verdade. Bloqueia a sua pessoa, mas liberta a verdade. Se você começar a pensar assim e até acreditar, só poderá vivê-lo. Enquanto se você entrar em resistência, e eu diria que mesmo em interrogação é demasiado importante, você irá acionar o fogo por atrito. E você se limitará à experiência da alegria. E, em casos extremos, você sentirá que não está mais feliz. E ainda assim vocês têm depoimentos de seus sul-americanos que agradecem por suas palavras. Se fosse energético, eles sentiriam seu desconforto, seu mal-estar físico ou mental. Mas isso não é de todo o que eles percebem. Há de fato uma dissociação entre a sua vontade, emanação pessoal relacionada com o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, e a verdade que você manifesta, mesmo sem a viver. É isso que é paradoxal. Isso quer dizer que você pode até abrir um irmão ou uma irmã no tempo zero, mesmo sem viver. A partir do momento em que são espontâneas, assim que são verdadeiras, assim que você está no momento, só é possível dizer que a liberdade está lá, mesmo se você nunca tenha vivido, e mesmo que você não saiba o que isso representa, e o que é. Mas todas as circunstâncias de suas vidas, em qualquer nível, levam você inexoravelmente a essa evidência, a essa aceitação. Silêncio. Você tem outras perguntas escritas? Irmã, não há outras perguntas. Então você irá transcrever oralmente as perguntas orais que serão feitas. Irmã, ok. Irmão, eu gostaria de dar um testemunho. Ah, tudo bem. Um testemunho, talvez você tenha que vir ao meu lado e colocar minha aura, ao lado da que transcreve as perguntas, para que ela não tenha que repetir as frases sentença por sentença. Será mais fluido para todos. Então, siga em frente. Venha e coloque-se em nossa aura para que eu possa ouvir você. Irmã, é isso. Irmão, bom dia Oma. Bom dia. Irmão, eu gostaria de agradecer a sua presença, e testemunhar o que eu experimentei há 30 anos como fenômenos energéticos, que duraram quase 25 anos. Então, esses fenômenos energéticos, eu os vivi durante o meu sono, depois de adormecer. E geralmente eu vivia 1h30 depois de dormir. Podemos dizer que estas crises que eu vivia no sono, foram como ondas de energia muito dolorosas, que aumentavam em intensidade, e que eravam e que comprimiam totalmente minha cabeça, e eu não podia acordar realmente. Eu sabia o que estava passando, mas não conseguia acordar porque estava totalmente paralisado.
E era só depois de alguns segundos que eu conseguia recuperar a consciência e acordar. Na verdade, foi assim que me libertei dessas crises. E essas crises, na verdade, eu geralmente vivia de 3 a 4 vezes por mês, às vezes chegava a 10 vezes por mês, e às vezes durante a noite, eu fazia 3 ou 4 vezes. Hoje, estou totalmente livre disso, mas sinto a necessidade de falar sobre isso, porque falei com pouquíssimas pessoas, uma ou duas, no máximo. Então, na verdade, nunca entendi o que vivi. Bem, é muito simples. Mesmo que a explicação não seja mais útil. Muitos anos atrás, Bidi havia lhe apresentado diferentes consciências. Ele disse, ele também escreveu que quando você dorme, você está na verdade, porque não há mais consciência, e a consciência, se você pode dizer dormir ou sonhar, era Turiya. Em sânscrito, Turiya é uma palavra que significa o quarto, referindo-se ao conceito indiano de um quarto estado de consciência, diferente dos 3 comuns. O estado desperto, o de sonhos e o de sono sem sonhos. Wikipédia. O que significa esses processos energéticos que perturbaram você, se eu entendi corretamente por 25 anos? Foi simplesmente a oposição de sua pessoa a essa experiência, mas você não tinha como entendê-la, não havia como resolvê-la. Mas assim que houve uma aceitação em você, global, você foi liberado. Então, é claro, pode-se dizer que sentir algo muito violento durante o sono é da ordem de uma patologia. E além disso é vivido assim pelo personagem, mas depois, o que você vê? Que você está na verdade, assim que você vive uma coroa, pelo fogo ardente, pelo fogo meramente vibrante, pela onda da vida ou pelo silêncio, ou pelo canal mariano, naquele momento, a verdade está presente em você. Resta manifestar isso. Mas manifestar isso não pode vir de seu caráter ou de sua vontade. Mas vem do seu próprio desaparecimento para si mesmo como personagem, história e cenário. Isso acontece todas as noites. E se você olhar para os anos em que começou, é muito fácil identificar. Para o primeiro de vocês, foi em torno do ano de 1984. Cabe a você lembrar se começou naquele momento. Mas se isso começou, já que você diz, durou 25 anos, na verdade, nós voltaremos aos anos de hoje. Você vê mesmo que foi há 34 anos que a informação, através do Espírito Santo, a radiação de Sirius, a fonte, a radiação solar, mas também a radiação do que era o núcleo cristalino da Terra, que permitiu viver a onda da vida e a libertação da Terra. Então, isso está presente há muitos anos. Mas todos aqueles que foram afetados por desordens particulares desde os anos 84, eu falo de desordens particulares que afetam o corpo, o sono, assim como os eventos de sua vida. Hoje a posteriori, se você é basicamente honesto, é graças a tudo aquilo que você escreveu, e que você viveu, que a verdade é revelada. Cria, se posso dizer, para muitos de vocês este tipo de coisa que Hildegard de Bingen estava falando, muitos anos atrás sobre o abandono à luz, como Anael. Mas também nesta noção de aceitação de tudo o que ocorre na tela de sua consciência, na tela de seu corpo, e na tela de todas as atividades dentro de efêmero. Outra questão. Voz. Não há outro por enquanto. Vamos esperar que elas saiam. Sempre há perguntas saindo. Não se limite, eu já disse isso antes, mesmo que pareça absurdo, ele ainda pode ser usado por irmãos e irmãs que ouvem, porque vocês são cada vez mais numerosos a vivê-lo. Mas também cair sobre o que a Aba lhes diz, sobre aquilo que nós vos afirmamos, e o que a vida lhes diz, a vossa. Tudo que você vive, sem exceção, tem apenas um fim, é fazer você viver o que você realmente é, isto é, liberdade, sem exceção. Bem, vocês não são muito faladores nesta reunião, aqui. Ou vocês são faladores entre vocês, mas não conosco. Eu ainda tenho todo o meu tempo e sua presença silenciosa, e a minha também entrega a informação de tempo zero e alegria, enquanto você não fala. Mas não é uma meditação. É por isso que convido vocês a deixarem as perguntas que surgem em vossa mente, em vossa cabeça, em vossa consciência, a se colocarem livremente. Mas todos eles adormecerão, se continuar. Vós. Não, eles não dormem. Ah, tudo bem. Uma pergunta. Vós. Sim, acho que há uma pergunta. Perfeito. Vós.
Há muitos eventos que estão acontecendo agora. Se há muitas manifestações, de fato, no momento, o que pode ser? O que você está falando? Eventos indoor ou o que está acontecendo na tela do mundo? Voz. De tudo o que acontece, desastres, se posso dizer. Mas nós dissemos, é um caos total. É a total extinção do que vocês chamam vida na Terra e vida na criação, no sonho de todos os lugares. O que você quer dizer? Que a descoberta e a vivência da verdade de que você nunca esteve em algum mundo, que você nunca foi alguma pessoa, que tudo isso é um sonho, um pesadelo. Este é o único significado. Nós sempre te falamos. O caos do mundo não só obviamente chegou a um ponto sem retorno, mas o espetáculo, onde quer que você olhe, já começou. Então, a pessoa chama isso de fim dos tempos, o fim do mundo. Cientistas falam sobre a extinção global, a inclinação dos polos, a visibilidade de Nibiru, não importa quais palavras, não importa o que se desenrola na tela da sua consciência, ou do seu mundo. É assim que você se descobre no irreal. Nós te dissemos. Quanto mais o caos do mundo crescer, mais o caos da sua vida pessoal, necessariamente, em algum momento. Quando você não tem seus brinquedos para se comunicar, quando você não pode aquecer acendendo um botão, quando você não terá nada para colocar no seu prato, você estará livre. Paradoxalmente, sim, para a pessoa, mas é a verdade. Nós sempre lhes dissemos e nunca escondemos isso. Então, o que isso significa? Do ponto de vista da pessoa, é o fim do mundo. Não é apenas o fim dos tempos ou do tempo, é o fim do espaço, é o fim do sonho da criação. E este é o fim, como diria Bidil Arba, da doença da consciência. Simplesmente. E quanto mais difícil for o que você vê como informação, e quanto mais difícil for para você viver, mais liberdade você sentirá. Porque você não será mais mantido, e acho que havia um satsang do Arba que era muito claro sobre isso. É a própria sociedade e sua organização, o sonho comum. Neste sonho comum você tem sonhado com a sociedade que é, e não pode terminar, como você vive em certos países, e independentemente dos eventos climáticos, por uma forma de ditadura e privação total da liberdade. Está se tornando generalizado. É a escravização ao seu grau mais forte e violento que você vive na Terra. Mas assim como tomei a frase, naquela época, muitos anos atrás, se você coloca um sapo em água fervente, ele pula direto para fora da água. Mas se você aquecer a água lentamente, ele não vai perceber até que esteja ao ponto de ser cozido e morrer, e ele estará livre. Isso é exatamente o que vocês vivem. Vocês têm irmãos e irmãs que já sentiram a chegada desses eventos há muito tempo, e que fizeram esse trabalho de purificação e travessia. E você tem irmãos e irmãs que não percebem porque eles não estão necessariamente em negação. Se você não olhar para a informação, se você não percebe o que está vibrando em você, você só pode ser ignorante. E se você é ignorante, você vive de qualquer maneira. Mas todos aqueles que vivem as vibrações ou que estão interessados em notícias, vulcões, a Terra e tudo o que acontece em todos os lugares, você só pode concordar que este é o fim. O verdadeiro fim de algo que nunca começou, é maravilhoso. Mas para a pessoa, sim, é o fim. O fim do sonho da individualidade, o fim de todas as projeções, o fim de todos os sonhos e todas as ilusões. E isso é liberdade. Mas está acontecendo aqui neste mundo, através deste corpo e através de todos os momentos de suas vidas, para todos. Então, o que vai acontecer? Nada mais do que aquilo que sempre dissemos. Simplesmente, agora, como você diz, os sinais são cada vez mais aparentes, exceto para aquele que não lê nada. Mas ele ainda não está em negação. Ele está na ignorância, na verdadeira ignorância. Mas lembre-se também que aqueles que são ignorantes hoje são os últimos. Eles serão os primeiros, porque eles, entre aspas, não tinham nada para purificar e nada para transcender. Eles são irmãos e irmãs que, talvez, vivem uma vida muito simples, muito em sua pequena vida, mas que são naturalmente bons. Eles não precisam passar por todos os estágios que talvez você tenha vivido aqui, a superconsciência, as vibrações, as estrelas e as portas.
Eles estão tão inseridos no momento, que não precisam de história, que não precisam de precedentes. E, de fato, como sempre dissemos, esses irmãos e irmãs, como crianças, se abrirão, se assim posso dizer, como flores. Não se preocupe com as crianças, cuide-se. As crianças estão espontaneamente prontas até os 14 anos para viver a verdade. Então, sim, todos os dias que se desdobram, e como eu disse durante minha última intervenção, os cetáceos decretaram que de 2 a 18 de julho, o sonho seria desestruturado cada vez mais claramente. Isso é exatamente o que você vê. E agora, não é amanhã. Tudo isso foi gravado, você tem que atravessá-lo. E você também descobrirá que, se for honesto, viverá ainda mais intensamente a cada momento do sonho. O sonho torna-se mais intenso e mais lúcido se o sacudir, em comparação com suas famílias, seus filhos, sua casa. E quando isso acontecer a você, você descobrirá que, seja qual for o choque inicial, se eu posso dizer agora, a liberdade. Porque você não é mais prisioneiro de conceitos, crenças, regras sociais, morais, afetivas. Você será totalmente livre. É a sociedade, a organização da sociedade, a organização do que você chama de família, que é envolvente. Isso quer dizer que a prisão dos arcontes permitiu a revelação, mas é acompanhada, como sempre lhes dissemos nesta terra, uma série de ciclos cada vez mais dolorosos de se viver, porque é mais e mais envolvente e limitante. Isso é exatamente o que você está experimentando em inúmeros países da Terra, onde o que é chamado de liberdade individual não existe mais. Estamos tentando direcioná-lo mais e mais para essa forma de ditadura do comportamento do pensamento, de seus atos e ações. Mas não é grave, pelo contrário, porque mesmo isso contribuirá não para a revolta ou para a revolução, mas para viver a verdade. Porque, querendo ou não, quando estamos encarnados, independentemente de estarmos um no outro, estamos interconectados através de Gaia, através da ionosfera, através do confinamento. Estamos um no outro. Claro, o que acontece coletivamente na Terra, impacta toda a civilização humana encarnada e todas as consciências encarnadas, mas não apenas nós, que estamos em seus céus em toda parte, ainda invisíveis um pouco, mas logo visíveis, no momento do evento. Você não verá mais o céu. Você verá apenas naves. E quanto mais as coisas dão errado, mais naves você verá. E aqui, é claro, a resiliência estará em ação em cada um de vocês, e você apenas rirá deste fatídico sonho de criação. Você só pode rir de sua própria consciência, todas as suas experiências. A verdade será totalmente vivida no momento do evento, seja qual for a sua natureza. Nós sempre dissemos isso. Mas como a anomalia primária não está mais lá, durante o evento todos vocês viverão, sem exceção, mesmo que seja difícil no começo, o tempo zero. Ninguém será enganado por este corpo, este mundo, qualquer mundo ou qualquer entidade. É só você. Nisargadatta já havia dito isso. Hoje, vocês são cada vez mais numerosos para vivê-la, e também entre os anciãos, as estrelas ou até mesmo toda a confederação intergaláctica. Se você aceita o caos, seja ele pessoal, seja seu país, sua região, sua família, mais você rirá. E não é brincadeira. Essa é a verdade. Rir de si mesmo, rir do sofrimento, rir do sonho, rir de suas próprias perguntas, de suas próprias limitações, sejam elas inerentes ao corpo na presença deste corpo, ou aquelas que você se impôs, mesmo sem você se dar conta disso. É a mesma coisa. Vós. Há uma irmã que quer dar um testemunho. Um testemunho. Então, nós escutamos. Se é um testemunho, devemos nos aproximar da nossa aura para que ela possa ser ouvida. Fale com o microfone e fale conosco. Irmã, bom dia. Então, não sei se é realmente uma questão ou um testemunho. Eu acho que é mais um testemunho. Então, eu tive algo acontecendo esta manhã e quero compartilhá-lo porque talvez isso ressoe nos outros. Eu me coloco em uma situação, que já vivi inúmeras vezes incalculáveis, onde caí em sucessivos becos sem saída. Irmã, becos sem saída. Ok. Irmã, isso quer dizer que eu fui encontrar um caminho e que esses caminhos, um atrás dos outros, me trouxeram para becos sem saída.
E no final do terceiro beco sem saída, eu disse para mim mesma, mas, como eu me sentia muito flácida e muito cansada, eu vi essa situação e eu disse, mas, não é possível, o que ainda significa isso? Então, eu pensei, ou eu entro em colapso agora, e senti que não era a solução. De qualquer maneira, isso não aconteceu, já que eu sempre segurei minhas duas pernas. E eu disse, bem, eu vou encontrar outro jeito. E refazendo meus passos, é uma situação que já vivi muitas vezes, isto é, para refazer o caminho de trás para frente. Como eu progredi, finalmente percebi a situação em que eu comecei. Eu não sei como eu queria dizer isso, mas... na verdade, a coisa é que eu percebi que eu tinha ido assim, de uma maneira sem pensar, um pouco abruptamente, e sem tomar precauções. Bem, em suma, eu não tinha endereço, eu não sabia onde eu estava indo e, finalmente, a conclusão é o que eu poderia dizer é que eu não posso me perder. Isso é o que eu quis dizer. É que, embora eu sinta que estou perdida, bem, eu encontrei o caminho de volta, e então me deitei em um banco para que tudo repousasse e pensei, bem, não importa, é um pouco como se eu estivesse me perguntando onde estou, em uma confiança invisível. E finalmente, encontrei meu caminho e encontrei minha paz. E que, a conclusão é que, aconteça o que acontecer, não podemos nos perder, mesmo as aparências nos dê a impressão de que estamos perdidos. Bem, no fundo de mim, havia algo que não me deixava, não estava perdida. Eu não sei como posso me explicar, eu entendo totalmente. Como dissemos anteriormente, para ambos os lados da balança, as perguntas que tínhamos no início sobre acidentes vasculares e reuniões ou viagens. É a mesma coisa. Isso quer dizer que você expressa claramente que isso aconteceu com você muitas vezes, mas que em algum lugar escondido lá, em você, existe a verdade. Você não pode se perder. Mas que todas as vezes em que você estava em um beco sem saída, mesmo que isso incomodasse o personagem, eram apenas formas, também ali, de estabilizá-lo no imutável, na verdade. E em algum momento, você vai rir de si mesmo. Você não terá apenas a percepção de que você não pode se perder, o que é real, mas você vai rir do seu próprio caráter. E lembre-se de que você escolheu o corpo, a vida, a forma que você vive hoje como a melhor oportunidade para se encontrar. Mesmo sem saber o que seria até a encarnação. Então, sim, agradeço o seu testemunho porque, como eu disse, mesmo que não seja apenas o fato de se perder, mas um sofrimento físico ou mental, isso sempre leva ao mesmo resultado. A emergência é a experiência vivida da verdade. Lembre-se, tudo é apenas um pretexto para viver a verdade. Não há castigo. Não há julgamento. Mas é o julgamento que você coloca em si mesmo nos momentos em que você se faz perguntas, nos momentos em que duvida, nos momentos em que simplesmente se questiona. Mas, lembro-lhe que é precisamente por causa disso, o que é desagradável para a pessoa, que a verdade é encontrada. É assim que você é exposta ao que você é, na verdade, a inteligência da luz, que você escreveu a si mesma e, especialmente, quando diz que não é certo, é injusto, e eu não o faço. Nunca decidi isso, você pode ter certeza de que é seu personagem quem se expressa. Mas isso não importa. Porque, ao mesmo tempo, de maneira cada vez mais imediata, você percebe que você vai ao sagrado a partir do simulacro. Porque tudo está lá ao mesmo tempo. E todo irmão, toda irmã, está em seu devido lugar, seja lá o que ele pensa, e o que quer que ele diga sobre isso. Mas, simplesmente, todos vocês percebem que certas escolhas, certas decisões, certas ações, certos pensamentos levam você à verdade, à liberdade. E deixe os outros fazerem você perceber que isso te afasta da verdade. Mas é assim, se posso dizer, a interação entre a consciência ordinária, a superconsciência e a absoluta ou não consciência ou a consciência. Vós, nossa irmã te agradece. Como? Vós, nossa irmã te agradece. Graças a você. Vós, há grandes naves em todos os lugares, muitas naves ao redor do Sol. Estas naves estão prontas, elas podem nos receber. A humanidade está pronta para recebê-las? Então, nós não temos nada para fazer. Se você está pronto ou não agora.
Você desencadeou, e se envolveu com a verdade, e nada vai pará-lo. Você vê isso. Tudo está progredindo a cada dia. E também lembro que a sideração, o choque da consciência daqueles que ficarão muito surpresos, fazem parte da liberação. Portanto, não há necessidade de estar pronto ou não pronto. O que está pronto é a pessoa. A verdade não precisa estar pronta. Um certo número de vocês a tem vivido. Ela só pede para se espalhar, para se revelar em plena luz do dia. Portanto, não há necessidade de estar pronto ou não pronto. Pronto ou não pronto, sempre diz respeito ao personagem. A verdade, ela sempre esteve lá. E hoje, você está pronto para a verdade, não para o seu personagem. Nós não nos importamos com isso. E quanto mais você estiver no caos, seja o que for, mais você vai rir. Enquanto você pensa que tudo nos governos, entre cientistas, astrofísicos, elites como eles dizem, que os conhecem bem, o que vai acontecer? Você acha que eles estarão em paz no momento do evento, mesmo se eles se enterrarem no subsolo? Não. Eles vão viver em terror total. Mas é graças a este terror total que o fogo pelo atrito consome tudo. É através da experiência dentro do efêmero, nesta bolsa de carne e em toda a terra que você vai rir de si mesmo. Nós sempre te dissemos isso. Então, as naves, porque havia naves. Eles não estão apenas ao redor do Sol agora. Há outros que chegam, mas estamos em vocês e cada vez mais presentes no céu da Terra. E no momento do evento, vamos desmascarar tudo, externamente e internamente. É aqui que você verá, para aqueles que ainda não viveram, que você está sozinho, e que não há ninguém. E que tudo no final, no sonho, na ilusão, era apenas um pretexto para completar esse pesadelo, esse sonho ou essa doença. Mas, a tal adesão na consciência para formar, que obviamente você tem muitos irmãos e irmãs engajados em visões, engajados na nova terra, que serão aterrorizados, e eles devem ser aterrorizados quando o céu cairá sobre suas cabeças. Porque é a única maneira de chocá-los no nível da consciência, e libertar o coração deles, mas eles também o escolheram. Como disse Abba, deixe os sonhadores sonharem. Cuide das suas nádegas, digo desde sempre. Se você cuida das nádegas, cuida de todas as nádegas. Risos, é simples, no entanto. Você traz tudo de volta para você, não para o ego. Mas você traz tudo de volta ao coração do coração, na verdade. Outra pergunta ou testemunho ou algo a dizer? Vós. Eu tenho uma pergunta. Existe apenas a consciência que bloqueia a luz? Não. Especialmente os hábitos. Especialmente o hábito de experimentar a forma, pseudo-individualidade. É claro, todas as crenças daqueles que sentem as energias, que as vivem e que ainda estão inscritas em coisas completamente improváveis, como reencarnação ou nova terra, ou acesso a outras dimensões. O Abba decretou porque foi o fim do sonho da criação. Nós vivemos, em nossas naves. Nós sabemos que é a verdade. Então, o mais embaraçoso é hábitos, porque eles impedem que vocês vejam com clareza todos os hábitos, sem exceção. E 2. Aqueles que mantêm as necessidades da consciência, e que se opõem até ao absoluto e à verdade. Mas eles também serão consumidos. Tudo será consumido. Pergunte ao cabeça dura, o que o fez viver Anael, antes do casamento celestial. É o paraíso branco para todos. Esta é a verdade para toda a criação, para todos os sonhos. E, além disso, se você está leve em relação a isso, hoje você não deveria se preocupar com o caos do mundo, eu disse. Mas aproveitar a vida. Se você tem pouco tempo ou muito tempo, não mude nada. Use cada minuto que lhe for oferecido para estar na natureza, para se perguntar, para receber, sem fazer perguntas. A luz só pede isso, é o que você é. Você acorda. E todas as maneiras são boas para você acordar. Mas é claro que hoje você tem que ser ignorante, ou não querer ver ou se interessar pelo que está acontecendo na Terra. Não entender facilmente que é um processo de total extinção. Mas a extinção do quê? Sonhos, coisas que acontecem, seu mundo, sua pessoa, seus maridos, seus filhos apenas passando. Nada pertence a você, você é todo mundo, e você é tudo.
Outras perguntas ou depoimentos? Silêncio. Voz. Uma pergunta. Então, há uma pergunta. Irmão, é a retirada da consciência para o absoluto. Voz. É a retirada da consciência e do absoluto, para o absoluto. Nós começamos de novo. É a retirada da consciência para o absoluto. Não há retirada da consciência no absoluto, há aniquilação da consciência, que é uma doença. O absoluto é o absoluto, não precisa de consciência, já que foi chamado de a consciência. Mas em resumo, continua. Irmão, sim, mas a retirada da consciência. Voz. Mas a retirada da consciência, no final do sonho da criação, sim. Irmão, haverá uma possibilidade de novos sonhos, sem projeções, teoricamente falando. Voz. Haverá a possibilidade de um novo sonho sem projeção, seja o que for. Mas todo sonho é uma projeção. Toda consciência é uma doença. A vida apareceu espontaneamente. Irmão, minha pergunta é, antes, saber se a vida poderia reaparecer espontaneamente. Irmã, do absoluto. Voz. É isso. Do absoluto, a vida poderia reaparecer. Mas não, é impossível. Tudo foi escrito no momento inicial, que não é nada além do momento final. E quem quiser, vivendo a verdade, desde que você vai viver tudo, no momento do evento, e nós com você, ainda desejaria sonhar. Já que não haverá a possibilidade de ignorar a verdade. É impossível. Até mesmo os mais ardentes sonhadores, os mais doentes da consciência, cessarão seus jogos. Novamente, como Abba disse, você só pode se reconhecer. E quando você se reconhece, não há espaço para o sonho da consciência, para a doença da consciência. Lembre-se que tudo aconteceu no que você poderia nomear um momento inicial e final, sem qualquer diferença de tempo e sem qualquer distância. Então, realmente sim, você está completando um mito da criação. O alfa se uniu ao ômega, o ômega se uniu ao alfa, não há mais ômega do que alfa. O fim do sonho é uma alegria total. Mesmo para aqueles que hoje ainda estão na violenta rejeição do absoluto através de discursos, visões. Eles não podem ser livres, mas mesmo eles concordam em liberdade pelo fogo, pela fricção, pela oposição de suas consciências. É impossível escapar do evento. E, além disso, até mesmo quem tem medo dele ou que não o entende ou o nega, só poderá se encontrar de novo. É uma reunião. Isso nunca existiu. O exemplo do sonho. Quando você acorda de manhã, mesmo que o sonho fosse simbólico, era forte e lhe dava a real sensação de ser, de ter sido vivido e atravessado. Ele simplesmente se desvanece, mesmo que deixe marcas enquanto você vai, felizmente. Bem, já foi dito, o fim dos mundos, o fim dos sonhos das criações leva à liberdade. E ninguém pode recusar a liberdade. Mas essa liberdade não é ir e vir, é liberdade da forma e liberdade total da consciência. Mas não há nada para reproduzir, desde que tudo foi reproduzido ao mesmo tempo e que tudo foi sonhado para a saciedade, na totalidade e na verdade. Não só neste mundo, mas sempre e em todo lugar. Irmã. Porque, até onde sei, apenas o cabeça dura, como você chama, porque, até onde sei, apenas o cabeça dura fala disso, enquanto ninguém fala sobre isso. Por quê? Ninguém fala sobre isso, o mundo está dormindo ou o quê? Voz. Porque o cabeça dura, porque somente o cabeça dura fala? Todos. Não, risos. Voz. Quando você me diz coisas de novo, sim. Porque apenas o cabeça dura fala sobre isso. Como? Voz. Cabeça dura. Sim, mas por quê? Ele estaria sozinho falando sobre isso. Mas não, mas todos os que vivem a verdade sabem e vivem isso. Eles não podem mais projetar-se em um mundo futuro, ou em uma forma, ou dimensão. Simplesmente. Pergunte sobre os irmãos e irmãs que vivem a verdade. O que ela está falando? Eu não ouço nada. Voz. Não, não. Irmã. Nem na França, nem em qualquer país nós ouvimos isso. Voz. Nem na França, nem em qualquer país ouvimos isso. Mas, por que todos aqueles que estão na espiritualidade e no sonho, perseguem o sonho? Mas todos que o vivem, realmente vivem. E não estão todos na frente do palco para querer falar sobre isso.
Porque nem todo mundo está disposto a expressar isso. É necessário ser inquebrável, como cabeça dura, para coletar todas as agressões sutis, causais de todos os espiritualistas e sonhadores. Mas é vivido por milhões de irmãos e irmãs. Claro. E lembro-me, além disso, durante meu retorno através do ABA em Quebec, irmãos e irmãs que vivem naturalmente este absoluto. E quem, no entanto, visitou as dimensões, entrou nas naves da frota mariana. Mas eles não são enganados. Eles sabem que a única solução hoje é um momento presente. Não há outras saídas. Naturalmente, todos aqueles que negociam negócios com espiritualidade, com consciência, nunca irão parar. Eles são os mais perigosos. Não são aqueles que vivem a verdade. Porque todos esses ainda estão no sonho da consciência, no sonho de outra dimensão, e acima de tudo, porque enquanto você estiver na espiritualidade, que é uma farsa, você não pode ser livre. Somente aqueles que viveram ágape são livres, totalmente. Mas eles nem sempre estão em posição de falar como o Abba. Claro que Abba é o único a falar sobre isso e vivê-lo. Mas vocês são inumeráveis a vivê-lo. Mas perceba que se você não é inquebrável e você pega um microfone e anuncia esta verdade para aqueles que estão no sonho da consciência, você seria arrastado pela agressividade deles, pela negação deles, pelo poder vibratório deles. Então, sim, claro, o importante para você não é falar sobre isso, eu disse antes na primeira questão, é verdade. E isso está acontecendo através de você. Mas todos os que estão hoje, permanecendo no ensino espiritual de qualquer tipo, receberão a surra cósmica. É óbvio. Eles recusam a verdade, eles recusam o ágape. E quem está em ágape sabe muito bem. Você tem inúmeros irmãos e irmãs que morreram, que testemunharam. O cabeça dura falou muito sobre isso. Mas você certamente não os encontrará naqueles que são conhecidos na espiritualidade, que são apenas bandidos. Porque eles não vivem a verdade. Mas você tem que perdoá-los. Eles não sabem o que dizem. E enquanto você não viver a verdade, você é atraído por quimeras. Olhe, o cabeça dura deu-lhe inúmeros exemplos, inúmeras citações, mas você também tem as estrelas. Mahananda Mohi expressou perfeitamente para você, Cristo disse isso. Os antigos não, porque não tínhamos acesso a isso. Mas todas as estrelas lhe disseram isso. Bidir vem trazendo isso para você há anos. Mas, claro, aqueles que estão no sonho não querem parar de sonhar. Especialmente se derivarem energia e lucros financeiros. Mas tudo isso terá que ser restaurado. Todos aqueles que se alimentam por serem admirados por seus escritos, por suas reuniões, por tudo o que toca à espiritualidade, terão que pagar, dentro da pessoa, muito mais do que aquele que não está ciente de nada. É claro que todos os mestres espirituais estão lá apenas para manter a fraude do karma, das religiões, da espiritualidade, ainda pior, da consciência. E quanto mais você entrar no caos, mais você será livre, é você aceitar. Mais você vai ver os espirituais montados em seus grandes cavalos, e defender o bico, e pregar suas posições de consciência muito mais do que os arcontes. Eles são os arcontes, eles são os palhaços hoje. Todos aqueles que te vendem coisas, que te arrastam para longe da verdade. E será muito mais difícil para um homem rico passar pelo buraco de uma agulha, e entrar no céu. Se você é rico em seu conhecimento, você está imbuído de sua pessoa, seu personagem e sua história. Você acha que tem um papel, uma função, uma missão para salvar os outros, é claro. Não há salvador, não há professor na verdade, só existe a verdade. E todos esses seres vão receber a surra cósmica sim, é a verdade. Eles mantêm o sonho da consciência, mantêm a predação da energia apresentando-se como cordeiros. Você tem isso para todas as instituições religiosas, você tem hoje para todos os chamados movimentos espirituais, sem exceção. E você tem isso por 99,9% dos canais. Eles só mantêm o sonho vivo. Devemos ousar dizer a verdade. É fácil vivê-la, mas é muito mais difícil permanecer imutável na afirmação de sua experiência. Mas todos os seres que passaram, eu não falo nos velhos tempos.
Mas por 10, 20 anos, você tem testemunhos de inumeráveis irmãos e irmãs, antes de morrer, que lhe disseram a mesma coisa que Bidin, e que nós agora. Mas enquanto você não viver, não é verdade para você. Mas quando você vive, é a única verdade. E nenhum professor, digo espiritual, pode aceitá-lo. É normal. Você se coloca em uma posição de autoridade, de alguém que sabe e que ajuda o outro a encontrar a verdade. Mas que verdade? Aquela de energia, consciência ou a verdade absoluta? E eu não me importo que os espiritualistas digam o contrário. Eles não sabem nada sobre ciência, eles não se importam com os eventos que acontecem na Terra neste plano. Eles não querem ver os vulcões, os terremotos, o granizo em todos os lugares, o dilúvio universal, as espécies animais que desaparecem. Eles estão em total negação. Mas você tem que perdoá-los. Eles mantêm seu sonho, mas isso não importa. O que é sério é que eles inconscientemente exercem uma predação ao quererem ser ouvidos, querendo ser admirados. Mas o cabeça dura procura algum lugar para ser admirado. Você não pode ser admirado anunciando o fim da criação. Você só pode ser rejeitado por aqueles que não a vivem. Totalmente. E às vezes muito sério. Mas você acredita que aquele que é transparente pode ser tocado por todas as suas posturas e suas palavras e todas as suas ações ocultas. Você está brincando ou o quê? Ele lhe disse, Eliaba, como você é, mas você ainda não sabe. Não há trapaça. Você tem que ser suficientemente inquebrável e ter sua cabeça realmente dura, para ousar carregar a verdade. Todos os outros estão apenas desacelerando, como dissemos. Ter esperança de retardar o inevitável. O inevitável é o fim do sonho. Então, fazer esta pergunta prova que você acha que o sonho é real. Mas você sonha tudo, contanto que você não viva a ágape. Contanto que você não esteja em alegria nua. Eles são quimeras. E se você espera que haja um número suficiente de professores espirituais, digo a vocês, estamos confundindo esses personagens. Temos muito mais admiração por aqueles que tiveram uma vida desprezível e que foram desprezados, e que vivem a verdade. Porque eles foram humilhados em suas vidas, mas são reais. Todos aqueles que ensinam, e eu não falo de espiritualidade, se escondem por trás de seu conhecimento. Eles só querem que você siga suas visões estreitas e incompletas. Aquele que vive a verdade não precisa declamar nos telhados. Ele é. E quando Abba lhe diz que vocês são milhões para vivê-lo, é claro que vocês são milhões, mas anônimos, não aqueles que são conhecidos ou estão no centro das atenções. Todos eles são fantoches. É o fim do negócio do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, é uma fraude total. Isso havia sido dito, na época pelo irmão K, em relação a outras dimensões, antes de parar, que todas as organizações, mesmo que tivessem sido úteis por um tempo, tiveram que parar. Enquanto você acredita em organizar a espiritualidade, você não apenas não é livre, mas também priva os outros da liberdade. E vai ser mais e mais verdade. Você não pode enganar com a verdade. E especialmente se você não vive, ágape. Se você não vive esta alegria, tome isso bem. E eu não tenho medo das palavras que pronuncio, assim como Abba não tem possibilidade de ser tocado, ou tocado por algo que é feito por alguns. Porque ele está na verdade. E todos os que vivem isso estão na verdade. Eles são Abba. Eles são ágape, eles são a liberdade, eles são absoluto. Mas obviamente à frente disso, todos aqueles que ainda sonham em suas consciências e nas energias e vibrações, se levantarão gravemente. É normal. Já faz um ano, mais de um ano desde que a Boa Nova se espalhou. E de uma forma cada vez mais acessível por todos. Ela está em toda parte, a verdade. No aumento de terremotos, no vulcanismo, nas inundações, no granizo, no desaparecimento de animais, insetos. Você realmente tem que estar de má fé ou acreditar em algo, então você não vive a verdade. Porque eles estão com medo. Lembre-se, Bidi e o cabeça dura lhe disseram que a espiritualidade não é apenas uma fraude, mas a busca espiritual é apenas o reflexo e a tradução do medo da morte. Nada mais.
Não tem nada a ver com o caminho da infância, o caminho de Teresa, que é um caminho mais direto. Era, claro, a única possibilidade, alguns anos atrás. A energia, as subidas vibratórias, os chakras, as coroas, as estrelas sempre existiram. Mas foi para viver e descobrir a verdade que você é. Mas, através desta questão, aqui também só vemos e sentimos o medo da morte. O medo do desaparecimento da consciência. Claro. A pessoa fez a pergunta, ela pode me dizer que ela não tem medo da morte. Eu ficaria curioso em saber disso. Ela está apavorada com a morte, isso é óbvio. Irmã, essa foi a questão. Irmão, você perguntou por que havia apenas um aba. Eu não ouvi nada. Vós, não, eles conversam sobre o que você acabou de dizer. Mas, novamente, a verdade não é um objeto de discussão. Ela é vivida ou não. A verdade só pode ser vivida. Você não pode entender isso. Contanto que você coloque a compreensão na frente, você não a viverá. Você vai viver no momento coletivo, e isso é tudo. Mas a aterrissagem pode ser dolorosa. Você foi avisado por incontáveis anos. De todas as maneiras possíveis. Você se sacrificou? Olhe para esses professores espirituais, eles se sacrificaram. Eles deram vida, mas não. Eles pensam que são mestres, gurus, mesmo que não o digam. Eles acham que são realmente superiores. Mas aquele que é realmente superior é a criança e o inocente, não o professor. Além disso, para ser um professor, em qualquer nível, você precisa de muita humildade. Sim, até os anciões, nós lhes contamos hoje. E você precisa de muito medo também. E de que o medo é essencial, e isso, eu acho que Cabeça Dura Aba vos falou sobre isso. É o medo da extinção da consciência, o medo da morte, o medo do nada. Isso prova que você não viveu a verdade. E você pode pesquisar tanto quanto quiser, em energias, em vibrações. Você pode falar o quanto quiser, não vai mudar nada. Contanto que você não tenha vivido. Mas é muito mais fácil viver para um irmão ou uma irmã que tem uma vida, esta última vida, extremamente difícil. Porque para eles é mais fácil deixar ir. Eles não têm nada, o que você quer que eles deixem ir. Mas quem tem conhecimento, dinheiro, casas, você acha que eles vão deixar ir? É ruim conhecer a natureza humana, mesmo as energias vivas e vibrações. Quem não tem nada a perder aceita perder tudo. Quem pensa que tem tudo a perder nunca aceitará perder tudo. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Agora você não precisa do arba. Você precisa de mais conhecimento, um pouco, um mínimo científico, do que realmente está acontecendo. E o que eles estavam falando, o que eles estavam dizendo, a conclusão do que eles disseram de lado. Irmã, nós não nos lembramos da pergunta então, vós. Não havia nada de especial nisso. Além disso, aquele que aceita que essa consciência é um sonho, e a espiritualidade uma fraude, é muito mais leve. Você vê isso nas reuniões. Eles são irmãos e irmãs que são espontâneos. Eles são irmãos e irmãs que não confiam mais em energia, em vibração, eles os vivem. Mas eles confiam na espontaneidade, na fraternidade, em sua humanidade mais simples. Eles não precisam enfatizar o conhecimento de chakras, energia, vibrações ou o que seja. Irmã, a pergunta não foi feita sobre a verdade do que Abba estava dizendo. A pergunta foi feita sobre o fato de que o mundo ainda está muito perdido, e há poucas pessoas falando sobre isso. Não. Vós, lá, seria um testemunho assim, então, deve ser repetido ou deve ser ouvido. Irmã, isto não é um testemunho. A pergunta foi feita sobre o fato de que Abba, vós. A pergunta foi feita sobre o fato de que Abba, não era uma dúvida, não era sobre uma dúvida do que o Abba disse. Foi no fato de que não há muitos Abba que falam sobre isso, mas não em uma dúvida do que Abba diz. Vós. É difícil dizer de novo. Irmão, repita palavra por palavra. Vós. Na verdade, não há muitos Abba que retrans, quem diz isso? Irmã. Não é sobre a dúvida do que o Abba estava dizendo. Mas pergunte ao seu redor entre os irmãos e irmãs que estão lá. Quem são aqueles que estão liberados, e que ainda pensam em entrar em uma dimensão ou em outro lugar?
Essa foi a mesma pergunta da semana anterior que me foi enviada. Obter informações. Eu não falo com você sobre mestres espirituais ou aqueles que estão questionando, mas aqueles que vivem a verdade. Há alguns nesta sala, eu os vejo. Irmã Jean, você entende o que quero dizer? Irmão, você pode repetir por favor? Oma pode ter entendido mal a questão. De fato, dizer que foi apenas dor de cabeça falar sobre isso, não foi como uma crítica ao que ele diz não ser verdade. É óbvio que há poucas pessoas que dizem simplesmente a verdade. Vós, sim, não é uma crítica de fato. Eu entendo você, mas eu aconselho que você leia alguns dos escritos da espiritualidade sobre irmãos e irmãs vivos ou mortos, dos quais você falou em tom de cabeça e que escreveu maravilhosamente suas experiências vividas. Irmã, não, mas eu entendi tudo isso. Nós não nos importamos com crotons de idade hoje. Nós não nos importamos com a espiritualidade de seus arquétipos, suas energias e suas vibrações. Claro que contamos com isso pedagogicamente, era essencial. Mas hoje quem fala? Quem quer voltar a jogar o sonho da consciência, se não é aquele que não vive a verdade? A verdade não pode ser dita. Só pode ser vivida. Existe apenas uma verdade. Ela é absoluta e total. Você pode gesticular em todas as direções, dizer todos os argumentos que quiser, não vai mudar nada. E você não pode ser convencido por palavras, por energias, por vibrações. É precisamente a interrupção de perguntas, energias e vibrações, total nudez que faz com que você viva a verdade. Nada mais. Consciência é uma doença. Mas aquele que é consciente, estabelecido em sua supraconsciência, ele não pode aceitá-lo, e é normal. Então, se você quiser conversar por horas sobre isso, é inútil. Qual é o ponto de vista para defender? Vós. Foi apenas, não um testemunho, mas um mal-entendido. E novamente, há muitos de vocês, como em todos os lugares onde eu vou com o Baba, para viver a verdade. Você precisa imaginar um novo mundo, uma nova terra, uma nova dimensão. Não, você está totalmente inserido no momento presente. Na humildade, na fraternidade, no dar e compartilhar. Você precisa misturar até mesmo os arquétipos mais nobres. Você precisa se referir a uma história de qualquer tipo. Diga-o. Quando você vive o amor, quando você vive a ágape, mas é óbvio. E eu, além disso, que Abba disse a você esta manhã que aqueles que não a viviam, eles tinham narizes vermelhos. É óbvio. Você joga os narizes vermelhos. Aqueles que são verdadeiros não precisam de narizes vermelhos. Eles são transparentes. Eles são autênticos. Eles não precisam sofrer, eles não precisam de provações. Em geral, eles sofreram o suficiente nesta vida. Precisamente, não ser reconhecido e ser muito ruim neste mundo por diferentes razões. Mas hoje eles têm a recompensa. Mas todos aqueles que viveram na opulência da espiritualidade, estão muito mal posicionados para dar sua opinião hoje. Mais uma vez, vocês podem questionar um ao outro aqui nesta sala e perguntar aos irmãos e irmãs que vivem a ágape se eles pensam em Maria, se eles pensam em Cristo, se eles pensam em uma nova terra ou uma nova dimensão ou qualquer coisa relacionada à consciência. Dane-se. E você não poderá mais se questionar. E a noção de questionamento, porque os mestres espirituais não falam sobre isso, são eles no ego. Isto é o que tem sido chamado há muitos anos, orgulho espiritual. E você tem a demonstração em todos os lugares. Aqueles que são autênticos não são professores. Eles são seres humanos que vivem a irmandade, o dom de si mesmos. Amor, eles se abraçam, olham um para o outro, não precisam falar sobre os chakras ou qualquer outra coisa. Quando falei anteriormente sobre surra cósmica, é a verdade. Não é uma punição, é uma retribuição. Nós também vivemos isso. Assim que você é seguido por alguém, você o priva da liberdade, aquele que segue você. Eles são, como Cristo disse, um olho guiando o cego. Isso é maravilhoso. É exatamente isso. E você vai ver isso mais e mais diretamente. Hoje, não são os mestres espirituais que vivem a verdade. Certamente não. São aqueles que são espontâneos que descobriram o caminho da infância, isto é, sua humanidade e simplicidade.
Você não tem outras possibilidades. Você pode transformar a coisa em qualquer direção que quiser. Dissemos, inúmeras vezes, que a vibração fez você descobrir e experimentar a supraconsciência. Foi o objetivo. Mas se você está instalado na supraconsciência, seja qual for a magnificência de suas percepções ou seus dons, você está errado. Você não é real. Porque se você fosse verdadeiro, você só estaria na alegria, aconteça o que acontecer com você. E o que quer que aconteça com este mundo. E você não teria nenhuma projeção ou propensão para pensar em uma nova dimensão, uma nova terra ou qualquer coisa. Ágape é completude. Ágape é a única verdade. É o fim do sonho. Mas, novamente, deixe os sonhadores sonharem. Eles sempre terão argumentos, justificativas para propor a você, ou perguntas. Aquele que realmente e concretamente vive a verdade não tem dúvida ou pergunta. Ele encontrou sua verdade, sua humanidade, seu modo de infância e sua simplicidade. E tudo acontece em simplicidade para quem é simples. E tudo ficará complicado para quem é complicado. É chamado de retribuição, não é um castigo. Lembre-se, conversamos muito sobre cocriação consciente. O que você cocriou nesta vida? O que você fez com esta última vida? Você está exatamente no lugar certo. Sim, o que você quer me dizer? Essa é a hora sim. Vós. É isso. Então, queridos amigos, envio-lhes todas as minhas bênçãos, e deixarei o meu lugar depois de mim e o seu descanso para aquele que está indo. Não se metam em encrenca, mas as removam. Eu te vejo em breve. Com muita alegria e fique bem. Todos. Obrigado. Até breve. Entrevistas de julho de 2019, Málaga. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Edmundo Dantes Pacheco.